Olá, estamos aqui com o programa Ao Redor da Mesa. Eu sou o pastor Pedro Lino. Eu sou Fabiana Lino. E o tema do programa hoje é Uma mesa preparada para nós. Roda a vinheta. Olá, irmãos, tudo bem? Eu gostaria muito que você compartilhasse esse programa, que você colocasse aí nas suas redes sociais e enviasse, talvez, para pessoas que você acha que precisa, para casais, para família, que você acha que precisa compartilhar esse tipo de conteúdo. E também você pode olhar nas nossas redes sociais os programas anteriores que estão gravados, que você pode revisar, que você pode olhar, para você pegar a sequência daquilo que estamos falando sobre a experiência da mesa. Essa busca, essa nossa peleja para que as pessoas retornem à mesa, para que as pessoas, como família, tenham um momento de comunhão. E eu tenho aqui, Fabiana, um texto muito legal da Palavra de Deus, que está lá em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 17. Okay. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados de circuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e a vós que estavam perto. O que você acha desse texto, irmã Fabiana? Ele fala sobre a comunhão com Deus. Sim, fala sobre comunhão com Deus. A importância... Sobre a restauração da comunhão com Deus. E a importância disso, nós que estamos trabalhando nesse programa Ao Redor da Mesa, a importância que isso traz para a nossa família também. A Sim. Comunhão que nós temos com o nosso Deus. E não somente isso, nós trazendo também a nossa família a essa comunhão. Sim. Eu acho super importante. Mas também tem algumas coisas que... o tema é uma mesa preparada para nós. Então, eu quero saber, pastor, uma pergunta que surgiu aqui lendo. Existem, então, bênçãos preparadas para nós que estamos sentados à mesa. Sim. Mas quais são essas bênçãos? Vamos falar primeiro da primeira bênção, né? Para a gente entender bem a situação. A primeira bênção que esse texto fala e que a mesa nos traz é comunicação. Ótimo. Uma das coisas mais perdidas no casamento, na relação com filhos, é a comunicação. Então, quando nós não temos comunicação, não há como as coisas avançarem. Quando Deus quis separar todo mundo, quando Deus quis dividir todo mundo, o que é que ele fez? A Torre de Babel, Na Torre de Babel, ele bloqueou a comunicação e a comunicação acabou. E o povo se dividiu, né? Exatamente. A mesma coisa acontece com Adão no Jardim do Éden, quando Deus expulsa Adão do Jardim do Éden. Adão e Deus e Eva tinham uma comunicação perfeita. Hoje, a luta que você para descobrir a vontade de Deus, né? Você vai lá na Bíblia, antes era você tão lê. Clara, né? Então, Deus tinha um acesso muito mais claro, transparente com Adão. O que acontece agora? Agora a comunicação é quebrada. Uhum. Então, o que acontece com a maioria das famílias? O pai fala uma coisa, o filho entende outra. A mulher fala uma coisa, o marido entende outra. A mulher fala, então há uma total quebra de comunicação. Para restaurar essa comunicação, é necessário que se sente à mesa por várias e várias vezes até alinhar a comunicação. Nós chamamos isso de que o seu filho precisa aprender o idioma do pai, o pai precisa aprender o idioma do filho e a mulher o idioma do marido e o marido da mulher.
sem esse aprendizado, porque ainda que eu fale português e Fabiana português, por exemplo, ainda que nós falemos o mesmo idioma, não significa que estamos nos entendendo. É verdade. Não significa que estamos falando a mesma língua, né? Apesar de estarmos tecnicamente falando a mesma língua. Uhum. Mas é muito importante, Fabiana, a comunicação. Por isso que o texto aqui, que nós acabamos de ler, fala que nós estávamos separados de Cristo, Sim. e a pergunta e a colocação central é estranhos aos concertos da promessa. Ou seja, quantas vezes dentro de casa as pessoas se sentem estranhas uma com as outras? Claro. Quantas vezes o seu filho aí que você está me assistindo já é um estranho? Ele chega em casa do colégio, não fala com você, não fala com a sua esposa, vai direto para o quarto dele. Se ele tem alguma comida, ele vai, pega a comida e vai direto para o quarto. Exatamente. Mas não há um diálogo, não há uma conversa, não há uma aproximação. E aí vocês são o quê dentro de casa? Estranhos. Nossa, muito, muito importante isso, porque a nossa comunicação há muitos ruídos, né? Dentro, Sim. Principalmente você que tem filho adolescente, geralmente sofre muito com esses ruídos. E é muito, eu não tinha notado ainda, mas você falando sobre a bênção da comunicação quando a gente traz a nossa família à mesa, Sim. é muito importante. Sim. Então. É muito importante, porque é ali que você vai conversar, é ali que você vai quebrar esses ruídos. É ali que você vai aprender a linguagem do outro. Ah, ok. E para aprender a linguagem do outro, você precisa estar próximo. Ótimo. E você precisa ter um momento em que nada atrapalhe. E o ruído, às vezes o celular é um ruído, o computador é um ruído, Sim. a televisão é um ruído, um monte de coisa é um ruído. Então, os pais que estão nos assistindo, os casais, precisam de quê? Ir para locais com os filhos que não tenham ruído e perseverar na comunicação. Porque sempre acontece, Fabiana, uma quebra da ideia, quando a criança dos 5, 6 anos, ela começa a perder a comunicação com o seu pai, mais fortemente, um pouco menos com a sua mãe, mas depois dos 12 anos, geralmente, hoje, as gerações com 12 anos perdem a comunicação com o pai e com a mãe, e eles começam uma comunicação com o coleguinha, com o professor de sala de aula, porque há proximidade, há uma mesma linguagem. Para que isso seja revertido, é necessário o quê? Pelo menos uma vez por semana, vocês terem um momento com os filhos, e somente com eles, sem nenhum ruído externo, para aprender a comunicar. E também o marido e a mulher precisam ter, pelo menos uma vez na semana, uma saída só deles, para aprender a linguagem do outro. Não significa, eu já falei aqui, se você está falando português, se você está falando inglês, e ela também fala, e você também fala, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de algo mais profundo. Eu estou falando de uma linguagem, de uma comunicação que fala o coração do outro. Por isso que a Bíblia fala que Deus converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Porque se a sua linguagem é apenas uma linguagem superficial, claro que o seu filho entende, bota a calça, põe o sapato, arruma o quarto, lava a louça, tira o lixo, claro que ele entende isso. O que ele não entende é o que é que você quer ensinar para ele para a vida. O que é que você quer ensinar para ele que vai mudar a vida dele, que vai ser um alicerce para a vida dele, o resto da vida dele. Ele não está entendendo, há uma falta de comunicação. E só para restaurar isso, é a proximidade. Outra coisa importante, Fabiana, que a gente precisa também colocar, é a observação. Uma outra bênção interessante é a observação. Além da comunicação, a observação. Porque as pessoas dentro de casa não se observam mais. Como seria essa observação, que eu estou aqui tentando entender? É porque, veja bem, por que o homem se afasta primeiro dos filhos? Porque ele não observa. A tendência dele é ser egoísta. A tendência do homem é ser egoísta. E aí o que acontece? O homem já não observa mais o filho. Eu lembro uma vez de um pai falar, eu acho que você estava nessa visita, ele disse assim, chegou um dia que eu cheguei em casa e vi meu filho grandão. Eu lembro. Hã? Eu lembro. Ou seja, por Eu me quê? assustei, né? Porque ele não observa o filho. O homem é o primeiro a deixar a observação de lado. O homem só observa aquilo que lhe interessa. Observa uma mulher bonita na rua, observa um carro bonito. O homem é chamado por essas aparências que são egoístas para ele. Mas ele tem dificuldade de observar para ajudar, dificuldade de observar para ter carinho, dificuldade de observar para manter um diálogo. Então, a última pessoa a parar de observar é a mãe.
É. Então, o que acontece na mesa? Na mesa, ele vai ser obrigado a ver como é que o filho come, a ver como é que o Entendi. filho senta, como é que ele se comunica. Então, uma das bênçãos que Deus dá a nós, quando nós estamos ao redor da mesa, uma das bênçãos que nós temos com Deus é essa observação. Né? O texto diz aqui, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Essa aproximação dá o quê? Chama o quê? Uma observação. Jesus observava os seus discípulos. Claro. Jesus sabia quando eles estavam tristes, quando eles ficavam com raiva, quando eles mudavam a cara. Tem homem que a mulher fica com raiva, ele nem sabe. Né? Ela precisa fazer um barulho tremendo Que homem é mais para ele difícil pra descobrir perceber que ela mesmo. está com raiva. É. Então, quando você estabelece essa comunhão, quando você estabelece comunicação essa depois da comunicação observação. e depois da observação, o que acontece? Depois de estabelecido comunicação e observação, vai começar a ter agora sim comunhão, Fabiana. Ah, entendi. Aí agora comunhão. Aí, o que é comunhão? Comunhão é termos um objetivo em comum. Claro. Comunhão é gostarmos de estarmos juntos Sim. e juntos termos um objetivo em comum. Então, eu tenho comunhão com você, eu gosto de estar junto com você, eu quero estar junto com você, mas, além disso, nós temos um objetivo em comum. Não é só estar junto. Nós gostamos de estar junto, mas nós temos um objetivo. Sim. Aí a família vai passar a ter o quê? Um objetivo. Um objetivo em comum. Em comum. Ah, Que, em ok. primeiro lugar, é glorificar a Deus, Sei. mas também alimentar os sonhos de cada um. Papai e mamãe têm sonhos, os nossos filhos têm sonhos, e aquela mesa, aquela comunhão vai alimentar, vai fomentar, vai animar, vai até mudar algumas coisas. Tem gente, por exemplo, eu quero ser médico, mas aí na mesa ali vai descobrir, não, você é bom para negócio, Sim. você é bom para outra coisa, área de humanas, uma área, ou área de exatas, você é bom Sim. para ser um engenheiro. E é naquela mesa que a comunhão vai fazer a gente gostar de estar junto e vai fazer a gente ter o quê? Objetivos, sonhos, projetos em comum. Por exemplo, você que está nos assistindo, você já compartilhou algum sonho com os seus filhos? Você sabe os sonhos que os seus filhos têm? Quais são os projetos que eles têm como gente? A comunhão nos ajuda a alimentar sonhos. A comunhão nos ajuda a andar em direções boas, corretas, né? E, sobretudo, a família ter essa ideia de glorificar a Deus. Muito bom. Então, é na mesa, pastor, que a gente pode ter, através da comunicação e da observação, que eu obviamente, eu faço um projeto, né, um plano junto com a minha família. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu uso esse momento da mesa uma vez por semana, é um exemplo, né? Pode Sim. ser mais, mas esse é um momento de uma vez por semana. Eu sento com eles, pode ser no jantar, no Sim. almoço, e pego a Bíblia também, ali eu pastoreio os meus filhos também, e ali eu converso com eles. Seria isso uma forma mais completa? Ou como que você acha? Eu não sou muito a favor, e aqui vamos chamar de herege o pessoal que está ali por trás da câmera. Nós queremos coisas práticas, né? Então, como é que Eu a gente sei, faz? mas a Bíblia precisa ser um recurso a posteriori, fisicamente. A Bíblia precisa estar no nosso coração. Claro. Lá em Deuteronômio, a palavra de Deus diz, essas palavras que te dou estejam no teu coração. Primeiro no teu coração. Primeiro no nosso, né? No coração Já dos falamos pais. isso no anterior. Nos pais, para depois estar no Passar coração pros dos filhos. filhos. Se não está no seu coração, Você não vai esquece. conseguir passar para o seu Os seus filho. filhos vão entender que você não consegue fazer, ou não consegue passar isso para eles. Então, o conceito bíblico, ele é passado no dia a dia. Ah, tá. O versículo bíblico, ele é emaranhado, entrelaçado no dia a dia, no Entendi. comportamento, no perdão, na humildade, no cuidado, Sei. no respeito. Isso é passado. Depois, sim, tem que haver um direcionamento aí. Ah, Para tá. que aquilo que foi dito com o pai, aquilo que foi visto no pai, foi visto na mãe, ele vai ler na Bíblia. Ah, entendi. E ele vai juntar a Bíblia com o que ele vê com o pai e a mãe dele. Sim. E aí ele vai passar a amar a palavra de Deus. O problema é quando ele não vê aquilo no pai e na mãe, e ele vai para a Bíblia, e ele observa a Bíblia, e ele compreende a Bíblia e fala, meu pai é um hipócrita, minha mãe é uma hipócrita. Ah, entendi. Entendeu? E aí causa mais distância e mais ruído ainda. Sei. Então, eu pegaria a Bíblia ou não pegaria? Não No pegaria. primeiro momento, não. Ou seja, a Bíblia tem que estar no seu dia a dia sempre.
Sim. né? Eu faço isso muito com os meus meninos. Então, por exemplo, eu estou no carro dirigindo, e aí eu estou conversando com o Pedrinho, e aí ele fala de um tema. Aí eu sempre busco um versículo bíblico, alguma coisa com base bíblica, e falo, olha, mas sabe o que a Bíblia diz acerca disso? Isso, isso, isso. Então, não é que eu pego a Bíblia ali naquele momento, vou estudar a Bíblia, não, mas Isso. no meu dia a dia, eu coloco a Bíblia em prática para ele. Então, nessa reunião, nessa comunhão, eu sentaria para conversar. Conversar com ele a priori. Você pode usar a Bíblia depois, ler a Bíblia, fazer um estudo bíblico, mas a priori, Fabiana, o seu filho precisa entender que a Bíblia faz parte do dia a dia. Entendi. Porque a gente muitas vezes cria muitos hipócritas e muitos religiosos. Verdade. Agora a gente falou palavrão, xingou um ao outro. Agora é o vamos ler a momento do Bíblia. culto doméstico. Agora vamos ler a Bíblia. Aí não funciona, aí não tem Entendi. jeito. Aí nós estamos na faculdade da hipocrisia. Entendi. A coisa tem que ser no dia a dia. A Bíblia tem que fluir na escola, no colégio, nos momentos de passeio. Ela deve fluir de você. E a partir do momento que o seu filho vai amando a Bíblia a partir de você. E quando ele lê as Escrituras, vai dizer, meu pai e minha mãe vivem esse negócio. Meu pai e minha mãe já tinham falado isso para mim. Meu pai e minha mãe, eles reagiram dessa forma, está aqui, por causa da Bíblia. Mas se fizer o caminho inverso, não geralmente você vai ter um grande problema. E que idade que eu posso começar essa... Porque é uma conversa, né? Porque é uma troca. Quando é que eu posso começar esse momento de comunhão com os meus filhos? Será que com 15 anos está muito tarde? Por exemplo, tem alguém assistindo a gente agora. Ele fala, mas já passou a minha vez, meus meninos já estão grandes. Eu não posso tirar uma vez na semana para chamá-los à mesa. Você acha que é difícil? Ou eu posso começar já? Ao contrário, eu vejo assim, mais cedo você começar, melhor, mas tem um porém. Se o seu filho se sente a pessoa mais importante da mesa, ele começa com 2 anos, 1 ano, você está criando um monstrinho. Isso eu quero falar muito aqui para a igreja. Filhos não podem ser as pessoas mais importantes da casa. A pessoa mais importante da casa é Jesus Cristo. Sim, eu sei. A Ele a glória e a Ele a honra. Então, você vai ensinar o seu filho que a segunda pessoa mais importante da casa para o seu marido é a mamãe. E para a mamãe é o papai. E ele ali está numa função de terceiro lugar. Para ele aprender a não ser a referência da casa. Se ele for a referência da casa, se ele for o principal objetivo da casa, não vai funcionar biblicamente. Então, isso começa quando? Começa com 1 ano, começa com 2 anos. O menor possível, sentar à mesa junto, ele aprender a respeitar, não comer primeiro do que ninguém, aprender a respeitar o momento de oração, tudo isso começa na mais tenra idade. E não esquecer os momentos que as comunicações são quebradas, que é dos 5 anos em diante aos 6, com o papai, geralmente, e dos 11 aos 13 anos com a mamãe. E aí quebra totalmente o laço familiar. Cuidar desses 2 gaps, desses 2 momentos, para que essa comunhão, essa comunicação, esse momento, essas observações não faltem em nenhum momento. E aí o seu filho, se ele não ser crente, que aí é uma coisa que não pertence a você, sim, mas se ele não ser crente, ele vai ter pelo menos uma cultura cristã, né, no coração dele. Verdade. Agora, uma outra coisa, Fabiana, que eu tenho aqui para a gente terminar, e você orar, é a paz. O texto vai dizer isso, né? O texto vai falar que, uma vez que nós estamos reconciliados com Deus, uma vez que nós temos comunhão com Deus, foi restaurada essa comunhão, o texto vai falar o quê? Vai falar de paz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Às vezes a gente sente assim, né? Uma parede com um filho, né? É verdade. Uma parede quase intransponível com o filho. Parede entre casais. Parede na família. Então, a paz é o fruto desse momento da casa em que você usufruiu das bênçãos de Deus. Amém. Você se tornou verdadeiramente próximo ao seu filho, pai e depois amigo do seu filho. Aí se estabelece a paz. A paz é aquela ausência de conflito
na alma do seu filho e na sua alma em relação ao propósito que vocês têm como vida, como família. Se o seu filho tem o propósito de glorificar a Deus, você tem o propósito de glorificar a Deus, e ambos estão alimentando os seus sonhos e comunhão para glorificar a Deus, o que é que tem nesse lar? Paz. Paz. E paz é impagável. Verdade. Paz é o artigo mais caro do mundo. As pessoas lutam por paz, as pessoas pelejam por paz, as pessoas pagam fortunas por paz. E a paz, muitas vezes, Fabiana, está na simplicidade de uma mesa onde Deus está servindo os seus banquetes. Amém. Numa família simples, mas que ama a Deus, ama-se a si mesmo, ama os seus filhos, ama uns aos outros e vivem para a glória de Deus. Amém. Então é isso. Amém. Que maravilha. Eu espero, nós aqui oramos para que a sua família tenha essa paz, que só vem de Deus. Não adianta você tentar buscar em outros lugares. A paz, esta paz, que excede todo o entendimento, vem do Senhor, né? Então, começamos primeiro com comunicação, observação e comunhão. E, ao final, a bênção maior vai ser essa paz que Deus vai dar à sua família. Exatamente. Amém? Amém. Pode orar, minha irmã. Então, nós vamos orar agora, né? Nós vamos orar pela sua família, pedindo a Deus que abençoe a sua família, que derrame esta paz no seu coração, no coração dos seus filhos, no coração da sua esposa e do seu marido. Feche os seus olhos agora. Eu não conheço a sua família completa, mas o Senhor conhece. Agora faça essa oração comigo pela sua família. Pai, nós te agradecemos por este programa, porque estamos aprendendo quão maravilhoso era estar à mesa do Senhor. Primeiramente, nós te agradecemos porque o Senhor preparou, Senhor, esta mesa para nós. E, neste momento, as pessoas que estão assistindo este programa, nós pedimos que o Senhor abençoe. Abençoe para que não falte a comunicação, não falte a observação, não falte, Senhor, a comunhão. E, Senhor, e como tudo isso junto, que a paz reine nos nossos lares. Nós te pedimos isso, Senhor. E se alguma família tem passado por alguma luta, por alguma dificuldade, ó Senhor, dê orientação a esta família e que eles sigam as instruções que está na tua palavra. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos terminando o nosso programa e esperamos vê-los no próximo programa. Amém. Tchau. Deus abençoe a sua vida. Até mais.